agora vai gravar. Então, boa tarde, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, alunos e alunas da Escola Discípulos Nível 2, prazer estar aqui falando com vocês, saudade de todo mundo, a nossa sala de aula lá, a gente compartilhando, no tete a tete, olho no olho, mas queria falar para vocês que é um prazer muito grande estar estando com vocês. Saibam que todos que estão fazendo o questionário estão conseguindo nota acima de 90 e eu fico feliz com isso. Mas eu quero dizer para vocês que o nível 2 é composto de 4 módulos. Nós estamos terminando o módulo 1 e na semana que vem começa o módulo 2 com o pastor Francisco. Terminando o módulo 2, são 8 temas, também 8 ou 7, que eu falo a memória. Terminando o módulo 2, tem o módulo 3, que é com minha esposa, que as lições serão os capítulos do livro Revolução da Toalha, que é um livro tremendo, muito bom. E o módulo 4, que eu volto a estar com vocês, que também são 8 temas. Terminamos lá em outubro, se Deus quiser. Importante que não desistam. A gente, quando se propõe a fazer algo, a gente tem que insistir, não pode desistir. Algo assim, nas 8 primeiras lições já desisti. Um pouco triste com isso, mas a força de vontade leva mais adiante. E vocês terão, nesse curso, informações que vocês serão os futuros líderes da igreja. Lembra que eu estou falando que a liderança da igreja, ela trabalha por biênio. Elas são substituídas, o pastor nomeia as pessoas. E quando a pessoa tem na bagagem esses cursos, poxa, aí, meu Deus do céu, vocês vão longe. Então, o nosso tema de hoje, da 8ª aula, que o questionário já está pronto, eu já vou colocar para vocês assim que eu terminar de falar com vocês, é resgatando a hospitalidade. E a nossa introdução começa a falar de 2 irmãs, que é Marta e Maria. O que aconteceu na casa de Marta e Maria? Vocês sabem que Jesus foi à casa de Marta e Maria e uma delas se prostrou nos pés de Jesus, ouvia Jesus, e a outra, que vocês sabem quem é, não vou ficar, ela começou a fazer as atividades, as tarefas do lar, e até questionou Jesus: Senhor, não vê que eu estou aqui tão atarefada e a minha irmã não se dá conta? E o Senhor Jesus: olha, você não vê que ela escolheu a melhor parte? Se eu estivesse lá naquela casa, eu também ia fazer da mesma maneira, ia ficar me deliciando com a presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marta e Maria, elas têm aqui como um exemplo de acolhida do seu hóspede. Também, quem que não vai ser exemplo para acolher Jesus? Todos nós temos Jesus acolhido em nossas casas. Jesus entra na nossa casa e a gente dá o espaço que ele precisar, deixa ele ocupar todo o espaço físico do nosso lar, porque Jesus entrando, ocupando o espaço físico do nosso lar, ninguém entra mais. Não tem mais para ninguém. Treva nenhuma, enfermidade nenhuma, não tem mais, está tudo ocupado. Jesus ocupou todo o espaço físico do nosso lar. Então, na tradição bíblica, acolher a pessoa é uma virtude, é um ato de fé. A hospitalidade, além de ser uma virtude humana que consiste em acolher bem os outros, é um dever sagrado. Olha só, quem diria que a hospitalidade, segundo esse tema, é um dever sagrado. E olha que tem gente que não gosta de receber as outras pessoas. Desculpem. Há uma frase que diz que quem acolhe as pessoas pode estar acolhendo anjos do Senhor. E, eu não sei, é uma frase que existe aí, uma coisa que existe aí, é pura verdade. Então, consiste em acolher bem a pessoa, é um dever sagrado.
sobre cada hóspede, olha só o que diz aqui a lição, sobre cada hóspede pode se esconder Deus ou um enviado seu, um anjo. Já pensou? Meu Deus, isso é forte demais para nós. Então, o segundo tópico da lição vem falar aqui, aprendendo a ser um hospedeiro. Aí aqui traz algumas dicas, receitas, caminho das pedras, para a gente ser um bom hospedeiro. Essa palavra hospedeiro é uma palavra muito forte, porque hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, essa situação toda, a gente mora em Macaé, não é só em Macaé, é um modo geral, é uma abrangência muito grande, o perigo está em todo lugar, as dificuldades, a pobreza, a marginalidade, então tudo isso torna a nossa vida uma vida de periculosidade. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, a gente tem que estar com muito cuidado. Então fala aqui que aprendendo a ser um hospitaleiro. Muita gente não tem essa coisa de ser hospitaleiro. Pode ser um trauma, pode ser algo que aconteceu, mas enfim, alguma coisa que fez com que a pessoa tivesse assim um receio de ter a sua verdadeira característica de hospedeiros sendo evidenciada, né? Então, aqui fala também de um patriarca, Abraão, né? Fala que Abraão, né, ela está lá em Gênesis 18, de 1 a 10, Abraão acolheu pessoas na sua tenda. E muito legal isso. Acolheu. A gente tinha, né, nós tínhamos aqui a igreja metodista em Macaé, nos anos, não vou falar não, nos anos tal e tal, era tipo uma igreja peregrina. A gente saía, no nosso pastor, por a gente estar em crescimento, avivamento e crescimento, a gente saía para visitar outras igrejas para poder a gente se entrosar mais, se integrar mais, ficar mais coeso, ficar mais juntos, né? Então a gente saía, a gente visitava as igrejas no Rio de Janeiro, em Cascadura, Jardim Botânico, a gente visitava em Petrópolis, Cascatinha, Metodista Central, Teresópolis, a gente fomos até Juiz de Fora visitar a igreja. Então, era uma igreja peregrina, a gente sentia que havia prazer quando a gente chegava em determinada cidade com os irmãos da igreja. Irmãos, não eram poucas pessoas, não. A gente saía para fazer essas caravanas, a gente chamava de caravanas evangelísticas. A gente saía com o ônibus lotado. Era jovens, juvenis e os pais ainda, né? Acompanhando, né? E a gente tinha 2 conjuntos, e a gente quando chegava na igreja, tinha aqueles irmãos que depois do culto ficavam. Aí a gente fala assim, irmão, o pastor fala assim, irmão, casal tal, vai ficar com irmão tal e irmão tal. Aí aquilo é uma festa. A gente ia para casa desses irmãos, eu e minha esposa várias vezes, né? A gente tinha assim, já éramos casados, mas ainda éramos jovens naquela época. E uma época boa, graças a Deus, né? Bastante tempo isso, mas época boa. A gente tem lembranças boas dessa chegada nossa na igreja. Então, aquele entusiasmo das pessoas acolher a gente e levar a gente como hóspede para sua casa, né? E a gente chegava lá, meu Deus do céu, e era uma mesa farta. Às vezes a gente saía daqui para chegar lá, no sábado, fazia o culto, só chegava lá, fazia o culto, depois do culto que a gente ia para a casa dos irmãos, né? Porque a gente voltava no domingo para a escola dominical, e depois do culto de domingo que a gente saía, a gente cantava, a gente pregava, a gente, enfim, ficava no meio daquela comunidade 2 dias, 1 dia e meio, mas usufruindo da hospitalidade daqueles irmãos. Aquilo marcou muito para a nossa igreja. A nossa igreja cresceu muito com esse sistema na época do pastor Osias Barreto, muito tempo. Então, depois da introdução, nós estamos no subtema chamado Aprendendo a ser hospitaleiro. E primeira situação fala de Abraão, quando Abraão
Nesse episódio, narrado em Gênesis 18, de 1 a 10, narra que ele convida três misteriosos personagens a serem seu hóspede em sua tenda, né? 3 misteriosos hóspedes. Hoje, para a gente hospedar, tem que ser muito conhecido, não é verdade, irmãos? A pessoa tem que ser muito conhecida, tem que existir um relacionamento, tem que existir um conhecimento de quem é aquela pessoa, da sua idoneidade, porque a gente, hoje em dia, fica preocupado. Lógico, quando é um irmão de igreja que a gente já conhece, a gente não tem essas restrições, entenda, né? Entenda, mas aqui eu estou me referindo à narração do texto que fala que Abraão, ele convida 3 misteriosos personagens a serem seu hóspede na sua tenda. E o patriarca não espera que venham ao seu encontro e lhe peça alguma coisa. Aproxima-se dele, manifestando a sua alegria em recebê-los. De fato, é preciso que as pessoas sintam que temos alegria em recebê-lo e estar com eles. Lógico, né? Isso. E quando você recebe a pessoa é desejada ser recebida, né? A gente deseja que ela venha à sua casa, né? Você deseja receber essa pessoa. É diferente de você receber um estranho. Hoje em dia, aqui em casa, por exemplo, a gente mora numa rua muito movimentada, essa rua Coronel Cizinando aqui que nós moramos, e essa Darcílio Possati, que a minha casa pega as duas ruas, são movimentadas. E aqui toda hora tem gente pedindo auxílio. Toda hora. Se a gente atender toda hora a pessoa que bate aqui, a gente vai doar aí 15 a 25 reais por dia, fora a alimentação que as pessoas pedem. Toda hora a gente atende na medida que for possível, porque tem que atender com uma certa restrição e cuidado, né? Porque é melhor prevenir do que remediar, porque as pessoas às vezes ficam mal acostumadas e sabem que moram aqui é uma casa de cristãos, então eles vêm às vezes até com o intuito de aproveitar. Então, aí Abraão hospeda esses 3 misteriosos estrangeiros, né? Lá em seguida nós vamos ver aqui que a hospitalidade, ainda no aprendendo a ser hospitaleiro, a hospitalidade está relacionada com os mínimos cuidados humanos. Ser acolhido sem reservas. Pode abrigar-se, comer, beber e descansar. Abraão corre para todo lado, põe em movimento a esposa e os criados e se desmancha em gentilezas, oferece tudo. A hospitalidade deve ser incondicional para ser plenamente humana. Tudo é colocado à disposição do hóspede. Nada é retido para depois. É muito forte isso. Tudo é colocado à disposição do hóspede. Não é só você receber a pessoa com a jarrinha de água gelada e 2 copinhos. Às vezes nem é um copo de vidro, né? Às vezes é um copo descartável. Infelizmente é assim que as coisas acontecem. Mas tem aqueles hóspedes que verdadeiramente dá prazer, né? A gente já participa sempre do curso Casado para Sempre, e às vezes tem uma confraternização, a gente vê o carinho que as pessoas recebem a gente em casa, né? O grupo de casados, a gente vai, às vezes é um churrasco, às vezes não é um churrasco, é um estrogonofe, às vezes não é um estrogonofe, é um escondidinho, mas aquele carinho feito com carinho, com amor, a gente vê, a gente percebe, é perceptível o entusiasmo, a alegria da gente ser recebido na casa desses irmãos e eles se dedicarem tanto para receber a gente bem. Então o nosso tema, conforme falei, é resgatando a hospitalidade. Aí você vê que o hóspede, ele fica à vontade, né? Tem hóspede que entra na casa da gente, já a primeira coisa que é chegar, eu quero ir no banheiro, segunda coisa, eu quero um copo d'água, e às vezes dependendo, vai lá na geladeira e pega, ou então o bebedouro está ali, o copo está aqui, mas a gente trata bem, principalmente quando são os irmãos da igreja, né? Porque
essa amabilidade sem restrição, ela existe por causa de Jesus Cristo. A gente trata as outras pessoas bem, trata os parentes, trata os familiares bem, mas os irmãos da igreja também são tratados, muito bem tratados em nossas casas. Isso é uma felicidade muito grande, porque indubitavelmente a gente trata bem todos os irmãos da casa do Senhor, porque a gente sabe que existe essa coisa da fraternidade, do sangue de Jesus Cristo, do relacionamento, principalmente nós que lidamos com o discipulado, né? Então, indo lá para o terceiro tópico dessa lição, que tem agora Jesus como o mestre da hospitalidade. Jesus, na verdade, ele é exemplo para tudo, né? Perfeito. Hoje eu me emocionei muito porque eu recebi um videozinho de uma senhora que recebeu uma revelação da presença de Jesus, que Jesus abraçou. Eu achei aquilo lindo, a senhorinha já de idade, né? Bastante idade. Esse vídeo correu aí nos grupos do WhatsApp e eu fiquei bastante emocionado, né? Então, nosso segundo tópico dessa lição é Jesus, o mestre da hospitalidade. Ô glória, né? E volta a falar lá da introdução de Marta e Maria, né? Na casa de Marta e Maria, ela acolhe, mas fica extremamente preocupada com as tarefas domésticas. Tem essas coisas, né? Aconteceu lá com Marta e Maria, mas acontece com a gente também. Aqui em casa, na minha casa, nós temos a nossa célula, né? Nós não somos líderes de célula, somos supervisores, mas nós temos a nossa liderança de célula e temos os nossos co-líderes nosso líder em treinamento de supervisão de célula, né? Nós somos da Rede Roxa, nós temos 7 células, né? E essas 7 células dá mais ou menos 140 pessoas. 7 células com 140 pessoas, as 7 células. Quer dizer que 7 células, 7 líderes, um supervisor e 7 líderes. A gente cuida de 140 pessoas, mas é cuidar mesmo, ligar, aniversário. Mesmo nessa quarentena, a gente conversa com os líderes, você ligou, você conversou. A nossa liderança, que é o Reginaldo da Patrícia, sempre nos adverte sobre isso. Não deixa de ligar. Mas é uma prática que quem já está nessa visão de discipulado, não deixa de fazer. Está sempre fazendo. Uma simples mensagem que você passa: bom dia, como é que está você? Está precisando de alguma coisa? Como é que estão todos aí? Isso é importante demais. Então Jesus aqui é colocado como o mestre da hospitalidade. Aí fala aqui que da palavra de Maria, Maria fica preocupada com as tarefas domésticas, né? Aí ela reclama: Senhor, manda minha irmã me ajudar aqui, não vê que eu estou atarefada. A Maria, por sua vez, está sentada. Marta fala isso para Jesus, mas Maria, por sua vez, ela está aos pés do Senhor. Ela está usufruindo daquele hóspede que entrou na sua casa. Meu Deus, quando a gente pudesse ter Jesus a chegar aos pés dele, ouvir, assim, Deus nos dá essa unção poderosa de visualizar Jesus, ver com nossos próprios olhos. Meu Deus, eu estaria aos pés dele, tenho o que para fazer, tenho aquilo lá para fazer. Não vou fazer nada, vou ficar com Jesus. Então Jesus, aqui explica que Jesus, ela sentou aos pés de Jesus e ficou ali se deliciando da presença daquele hóspede importante, né? Jesus não faz qualquer discriminação quanto aos costumes da época. Aceita Maria como discípula e faz-nos pensar nas discriminações que na igreja e fora dela existem nominalmente em relação às mulheres. Não faz nenhum sentido. Jesus, ele lá com Maria e Marta fazendo as coisas, mas ela soube usufruir do melhor momento
de estar com o Senhor e estava ouvindo Ele. Então, esse tópico, Jesus, o mestre da hospitalidade, ele é extenso, ele explica como Jesus se comporta ali sendo hospedado por Marta e Maria, e fala de algumas coisas que nós, às vezes, precisamos corrigir nossas vidas em relação ao receber as pessoas em nossa casa. Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja de discipulado e células. Eu estou lendo sobre um livro do pastor Azuil, estou lendo o livro do pastor Azuil Zurbinato, que é grupos familiares reunidos em casas, e ele expõe justamente isso. Ele dá uma exposição muito, muito legal da origem das palavras gregas em relação à família, o que significa, como que as famílias colocavam essa questão da hospitalidade, da casa, a família em si, as pessoas que recebiam, como que ele coloca isso uma profundidade nas origens das palavras gregas na época do Novo Testamento, né? Então aqui nós temos uma série de cuidados que coloca como Jesus, como modelo, mestre da hospitalidade, que nós vamos depois olhar direitinho no tema e ver que realmente coisas que às vezes a gente deixa se infiltrar na nossa vida e não deixamos sobressair a verdadeira característica de um hospitaleiro a modelo de Jesus, né? Então, conforme eu falei, resgatando a hospitalidade é um tema que hoje em dia tem uma certa restrição para alguns, né? Aqueles que estão mesmo com um relacionamento firme com o Senhor, que pratica a disciplina espiritual, ele ora, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele está em constante comunhão com o Senhor. Então não existe restrição para essas coisas. Nós somos capacitados para poder não estar com restrição em relação a abrir a nossa casa para as pessoas. A gente, quando nós fazemos célula, eu sei que quem são os anfitriões tem trabalho. Sim, tem trabalho. E não é pouco trabalho. Quando você abre sua casa para fazer uma célula, você fica à disposição praticamente aquele dia inteiro, mas à noite, que é aquilo que o pessoal sempre fala, é o antes, o durante e o após, né? A gente arruma tudo, deixa tudo bem arrumadinho. Os irmãos merecem isso. Isso não é, pra gente não é sacrifício, né? Às vezes você faz um lanche alternativo, porque se ninguém trouxer, você tem ali um lanchezinho alternativo, nem que seja um biscoitinho, uma bolacha, um piraquezinho, um gergelim com um cafezinho, ou um suco, alguma coisa. Então você tem que estar sempre preparado para não deixar os hóspedes. Isso dá trabalho, não é fácil, dá trabalho. Lavar, limpar, odorizar, tudo para receber os irmãos, porque os irmãos merecem. E a gente não esperamos gratificação do lado humano nenhum. O importante é que Deus veio e sabe de todas as coisas. Então a gente recebe com muito amor e com muito carinho, porque nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo para o reino de Deus. Nós estamos fazendo para a expansão missionária da Igreja Metodista. Então Deus vê essas coisas e Deus sabe de todas as coisas, o que é mais importante. Então, vocês leem lá esse segundo tópico, que tópico é Jesus, o mestre da hospitalidade. E para concluir, mas eu tenho uma palavra aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é a palavra comensalidade. Essa palavra comensalidade, ela está lá no questionário. Eu sei que vai direto para o Google aí para ver aí, né? Ela está lá no questionário. Comensalidade. Conceitue comensalidade. Então, conclusão. Hospitalidade é um estilo de vida caracterizado
por. É assim que nós somos e agimos, como moramos e como vestimos e como fazemos aqui quando ninguém está olhando para fazer, né? Olhando, você é bem-vindo para se juntar a nós. Se você ficar à vontade, joga seu sapato no canto, abre a geladeira, tranca a porta quando sair. Esse é o tipo de hospitalidade combinado com a presença de Cristo, e o que transforma um bando de pessoas desconectadas em uma igreja. Oh, glória a Deus! Igreja não é alvenaria. Igreja não é aquele templo. Graças a Deus que nós temos um templo muito bonito, ar-condicionados, poltronas bastante ergonomicamente confortáveis. Graças a Deus que nós temos tudo isso. Mas aquilo lá é um templo. Igreja, eu, você, somos nós. São as pessoas, são os irmãos. Esta é a verdadeira igreja. Então, o que precisamos abandonar no movimento de célula é essa noção de que sucesso é ter um encontro semanal de célula, onde o anfitrião faz com que todos se sintam bem e confortáveis, e os membros fazem parte deles, limpando tudo no final. Essas coisas não são ruins e certamente são necessárias, mas o mais importante é que o encontro da célula seja bem sucedido para receber bem o grupo. Isso aí é mais importante. A pessoa se sentir bem recebida, a pessoa se sentir bem acolhida, a pessoa se sentir satisfeita no nosso meio. A pessoa chegar, e ela pode chegar toda defeituosa, toda escangalhada, toda desconectada, mas chegou nesse grupo de célula, na sua casa, foi bem recebida, pronto. Aí, pronto, já ganhou uma pessoa para Jesus. Amém. Então, alunos e alunas, louvado seja o nome do Senhor, agradeço a todo mundo. Eu vou postar daqui a pouquinho esse videozinho aí e espero que tenha entendido, tá? Fique com Deus, estou com saudade de todo mundo. Deus abençoe, estamos juntos, tá? Em nome de Jesus, amém.